Histologia do tecido sanguíneo. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais e é também o principal meio de transporte de substâncias no corpo, interagindo no processo com os mais diversos tipos de tecido. Tanto materiais vitais, tanto materiais vitais como proteínas, nutrientes, vitaminas, como toxinas e neoplasias podem ser transportados por meio do tecido sanguíneo. Ele é como se fosse a rede de trânsito que conecta todos os órgãos do corpo, que se liga com todas as partes do corpo. E, para estudar o sangue mais apropriadamente, precisamos dividi-lo em algumas partes. Como nós encontramos o sangue em sua forma líquida, nada mais justo que começarmos estudando o sangue pela sua parte líquida, que é o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, que é composta majoritariamente por água, mas que, presente na sua constituição, ele vai ter também proteínas, lipoproteínas e, em menor quantidade, mas não menos importante, sais minerais e vitaminas. É pelo plasma que pode ser medido os níveis de hormônios, de glicose, de colesterol, de albumina, de anticoagulantes, imunoglobulinas e por aí vai. É aí que entra o soro hospitalar. Você já percebeu alguém que está passando por uma hipoglicemia ou por alguma condição de fraqueza e ela precisa lavar soro? É porque o soro hospitalar ele é uma solução que tem a mesma concentração de água e de sais minerais do que o plasma sanguíneo. Durante uma hipoglicemia, que é preciso aplicar a glicose no paciente com alta velocidade e alta praticidade, o soro hospitalar ele faz o papel de plasma, aplicando glicose direto na corrente sanguínea. Mas o sangue não é tudo líquido, ele também tem sua parte sólida, e a maior parte sólida do sangue é composta pelas hemácias. As hemácias são células anucleares, elas não têm núcleo, mais abundantes do tecido sanguíneo. Elas são ricas em uma substância chamada hemoglobulina. E o que é a hemoglobulina? É uma proteína com bastante afinidade por ferro, o que vai auxiliar o seu papel como transportador de oxigênio. Não vou entrar aqui na química, mas basicamente envolve o processo de oxidação do ferro. As hemácias têm aquela forma até meio clássica de um disco bicôncavo, ou seja, um disco com duas concavidades, uma de cada lado. Essa estrutura é importante para favorecer a superfície de contato. É a forma que a natureza encontrou mais eficiente de fazer a hemácia o mais reativa possível. Em condições normais, as hemácias apresentam anisocitose, ou seja, elas têm diversas variações de tamanhos, e também apresentam a poiquilocitose, que é a diversidade e a variação de formas. Então perceba que as hemácias elas vão variar muito em forma e tamanho. Uma curiosidade é que, geralmente, homens têm um pouco mais hemácias do que as mulheres. Enquanto mulheres têm de 4 a 5,4 milhões de hemácias, homens podem ter de 4,6 a 6 milhões de hemácias. Isso a cada milímetro cúbico de sangue. Agora, não dá para falar de hemácias sem falar de reticulócitos. O que são os reticulócitos? São hemácias imaturas, que geralmente são poucos encontradas em pacientes saudáveis, podendo representar até 2,5% do volume sanguíneo. Agora, em casos de hemorragia, por exemplo, reticulócitos vão ser produzidos com muito mais intensidade e com muito mais frequência, de forma que não dá tempo deles amadurecerem, causando o aumento da contagem de reticulócitos no sangue. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou te querendo te dizer que no caso de alguma hemorragia, seja interna ou externa, reticulócitos vão ser produzidos com muita constância. Por quê? Porque as hemácias estão durando pouco. Então, se você faz um exame de sangue no paciente e ele apresenta muito mais reticulócito do que ele deveria, é algo que tem que ser investigado. E com urgência, já que não é bom perder sangue. Claro que se as hemácias duram pouco e muitos reticulócitos estão sendo produzidos, não indica só hemorragia, mas claro que é um possível sinal que pode estar acompanhado com muitos casos também. Mas e quando há menos reticulócitos do que o necessário? Ou seja, menos de 0,5%. Significa que essas células não estão sendo produzidas da forma devida. Seja por casos de anemia ou de funções da medula, aí cabe ao médico investigar. As hemácias representam os glóbulos vermelhos do sangue. Mas há também os glóbulos brancos, os leucócitos, que estão fortemente relacionados à imunologia do corpo. Eles podem ser classificados quanto granulócitos e agranulócitos. Os agranulócitos, eles não têm grãos específicos necessários para realizar as funções deles. Entre os agranulócitos, vamos ter os linfócitos e os monócitos. E temos também os granulócitos, que eles possuem grãos específicos, grãos especiais, que os auxiliam a realizar a função que eles exercem. Então, começando pelos agranulócitos, vamos ter primeiro os linfócitos. Linfócitos são células bem arredondadas,
ocupadas por um núcleo grande e condensado, esférico. Essas células são praticamente só núcleo, para você ver o tamanho que elas têm. E, por terem um núcleo tão bem desenvolvido, elas também duram muito tempo. O seu tempo de vida pode variar de alguns dias até vários anos. E são as únicas células do corpo que, circulando na corrente sanguínea, podem passar por um lugar e, um tempo depois, voltar e passar pelo mesmo lugar. Justamente por essa longa duração, esse longo tempo de vida delas. Mas o que eles fazem? Os linfócitos são responsáveis por reconhecer corpos estranhos e combater invasores, produzindo outras imunoglobulinas ou respondendo toxicamente. Outros agranulócitos são os monócitos, células precursoras das que adentram nos tecidos, saindo da corrente sanguínea, atravessando as paredes do mesmo, para combater patógenos e infecções em tecidos. Os macrófagos, então os monócitos, são precursores dos macrófagos, que fazem parte do sistema mononuclear fagocitário. De todos os leucócitos circulantes, os monócitos são os maiores deles, e o seu núcleo, curiosamente, vem em forma de ferradura ou em forma de C. Mas e os granulócitos? Entre os granulócitos vão ser primeiro os basófilos. Ó, foca na etimologia. Basófilo é que reage bem com base. Então, essas células elas vão ser naturalmente ácidas. Tão ácidas naturalmente que o núcleo delas se torna pouco visível. O que é conteúdo para o próximo vídeo. Mas enfim, são células pouco encontradas no sangue, representando só 2% dos leucócitos, inclusive. Os núcleos, que são pouco visíveis, eles são volumosos, retorcidos e um tanto quanto irregulares. Dentre os granulócitos, elas são as que possuem mais presença de grânulos, sendo também fáceis de identificar pela cor mais intensa que os basófilos apresentam. Eles não só são ricos em, mas eles também secretam histamina, substância que vai ajudar na vasodilatação, heparina, que atua como anticoagulante, e alguns fatores quimiotáticos, ou seja, que vão atrair outros leucócitos para alguma região caso detecte a presença de patógenos. Outros granulócitos são os neutrófilos. Eles são fagócitos também, ou seja, eles fagocitam, ou seja, eles absorvem agentes patógenos. No caso dos neutrófilos, eles fagocitam especificamente bactérias e fungos. O núcleo deles tem forma de vários lóbulos conectados, e a forma imatura deles, os bastonetes, tem um núcleo semelhante, só que não segmentado. Ou seja, ao invés de terem três lóbulos segmentados, eles têm os três juntos, formando também um formato de C, um formato de ferradura parecido. Quando você faz um exame de sangue e percebe a presença de muitos bastonetes, mais do que o normal, pode indicar que os neutrófilos eles não estão durando o suficiente e provavelmente teu corpo está combatendo uma infecção bacteriana ou fúngica. Por fim, temos os eosinófilos, que atuam em processos alérgicos e infecções por aumentos. Se o nome deles é eosinófilos, então significa que eles reagem muito bem com eosina, que é um corante ácido. Portanto, já dá para presumir que os eosinófilos eles têm característica básica para serem acidófilos. Eles têm um núcleo com dois lóbulos, um núcleo bilobulado, e secretam mediadores inflamatórios e outras substâncias. Até agora, nós já falamos do plasma, das hemácias, dos leucócitos, mas falta mencionar de um componente muito importante no sangue, as plaquetas. As plaquetas são restos de megacariócitos, células da medula óssea que produzem outras células sanguíneas. As plaquetas são esses restos em forma de discos que promovem a coagulação sanguínea e se agregam umas com as outras para reparar a parede de vasos, promovendo a cicatrização. Elas reúnem os agentes coagulantes presentes no plasma para produzir aquela casquinha que encontramos em feridas. Essa é a importância das plaquetas. E, no mais, tudo bem conteudista e bem interessante. Eu agradeço de coração por ter assistido o vídeo. Obrigado.